careca tá nu. E eu falo, e eu gosto de colocar da seguinte forma, pessoal, aqui não é brincadeira não, tá? A melhor forma de você enfrentar um tirano, você tem um momento sério, você tem um momento da notícia, da informação, do fato, do relato jornalístico, de duas pessoas absolutamente competentes. E a gente tem que lembrar que na tirania é fundamental desautorizar o tirano. Desautorizar. A melhor forma, e talvez a única forma de enfrentar a tirania que a gente está vendo hoje no Brasil, é a desobediência civil. Só que o que torna tudo dramático, e eu vejo o Polon chorando, e eu choro também, choro muito, já me engasguei muito, no meio do programa ao vivo, nas viagens, eu fico comovido com essa situação pelo seguinte: a gente reprovou na prova. A gente montou essa porcaria dessa Constituição sem pé nem cabeça, sem sistema de freios e contrapesos. A gente deu o único freio do Supremo Tribunal Federal na mão de um presidente do Senado, que hoje se omite e fala com todas as letras que não vai pautar. O Alcolumbre está prevaricando neste exato momento. O senador Alcolumbre é agora, nesse momento aqui, um prevaricador. Existe um sancionado que está ao lado de narcoterrorista, narcotraficante e ditador no Supremo Tribunal Federal. Esse cara tem que ser ejetado com urgência de lá. Não dá para aceitar e não dá para achar normal alguém que se omite ou que fala que não vai pautar. Tá vendo? Ele tá pegando a foto da senhora com a cara estourada ali. É disso que a gente está falando. A gente não está falando só de uma perseguição contra o Bolsonaro, a gente não está falando de movimento da direita, a gente está falando de senhoras como essa daqui. Como a dona Iraci, como a dona Jupira. Gente que não tem dinheiro para pagar advogado. Teve que vender carro para pagar advogado. Tive que montar um instituto nos Estados Unidos porque tem gente com medo de doar aqui no Brasil. Que vergonha! A gente deixou o negócio acontecer. Então, mais do que a nossa comoção atual, momentânea, necessária, nós precisamos, para salvar o povo brasileiro desse Supremo e da tirania, que esse Supremo promove uma máquina de tortura e de tirania, pessoal. Tem um exército de tarado censor querendo usar os precedentes do Moraes, querendo usar os precedentes do STF para pegar o inimigo político da sua cidade, o inimigo político da sua comarca. Não dá, não dá. A nossa cruzada, neste momento, é contra abuso de poder e de autoridade. E o Alexandre de Moraes é o maior marco na história do nosso país de abuso de poder e de autoridade. E o nosso desafio é enfrentar os eufemismos, a trivialização da tortura contra o Felipe Martins, da tortura contra essa senhora. Então, a gente precisa olhar para isso, curto, médio e longo prazo. O IFPE, o instituto que eu montei nos Estados Unidos, eu queria colocar ele inteiramente à disposição da comissão, da mesma forma que a gente vai colocar para o pessoal da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão da Júlia Zanatta. A gente tem uma equipe já com 2.000 voluntários, a gente precisa também de ajuda e de apoio, a gente está pegando essa ajuda e esse apoio com empresários que são verdadeiros heróis aí, no meio dessa trajetória tão difícil. Primeiro, a gente precisa tirar o Moraes. Segundo, o que você faz com o abusador? Pessoal, a gente não tem que ter medo de falar isso, não. O que você faz com o abusador? Cadeia. A gente tem o luxo, hoje, de ter todas as decisões que não são decisões judiciais, são meras ordens abusivas com papel timbrado do STF. É importante a gente romper esse paradigma. Não é decisão judicial. É uma decisão judicial trans. É uma ordem abusiva que tem um papel timbrado e tem a assinatura dele. Por que é bom isso para nós? Porque todos os crimes têm a assinatura dele, tem a digital dele. Ele não pode alegar ignorância, ele não pode alegar desconhecimento. E mais do que isso, a gente precisa prender Alexandre de Moraes e a gente precisa também pichar todos os ministros que participaram dessa farsa. Para mim não é o suficiente só o Alexandre de Moraes.
Todo mundo, Barroso, Gilmar Mendes, montaram uma quadrilha no sistema de justiça brasileiro, no Supremo Tribunal Federal. Existe hoje uma organização criminosa no Supremo Tribunal Federal. E é isso que o Eli e o Davi Agap estão mostrando pra gente hoje, com todas as letras, com todas as provas. Oi? Dino também, pelo amor de Deus. Todo mundo que está lá. Existe. A Carmen Lúcia é censora. Censora inequívoca. Então, queria colocar o IFPE à disposição de vocês. Esse é um assunto que me empolga. Eu, desde o começo, gosto de desautorizar tirano. Marcel Van Hatten, quando foi bloqueado o X no Brasil e colocaram a multa de 50 mil reais, Marcel Van Hatten, eu, Eduardo Bolsonaro, Nicolas, pessoal, a gente faz uma coisa que muita gente chama a gente de maluco, né? A gente postou um meme, pega aqui os 50 mil reais, Alexandre. Agora, a gente precisa fazer isso constantemente. Ele tem que se tornar um grande meme, um grande pária. A gente tem que isolar o Alexandre de Moraes. A gente precisa, e eu gostaria de saber se dá para providenciar isso por meio da comissão, eu queria saber como ele recebe a remuneração dele. Eu tenho o dever como cidadão, e eu tenho o direito como cidadão, de saber como que o ministro recebe. Isso é interesse público. A remuneração dele hoje, a gente precisa ser informado sobre como é sustentado um sancionado pela Magnitsky. E quem sustenta também entra como alvo, porque se ele está recebendo algum dinheiro e ele é uma pessoa sancionada, eu acho que a gente precisa saber se existem meios evasivos que ele está utilizando de terceiros. Eu acho que caberia também um esclarecimento nesse sentido. Sou um grande advogado pela desobediência civil. Acho que agora os governadores têm que entrar nesse espírito também. Dói muito meu coração de não ver os governadores com a mesma ênfase do Bracarense, da Biaquices, do Coronel Meira, de todos vocês que estão aqui colocando a cara a tapa. É uma tristeza, porque o governador significava alguma coisa, ou deveria significar alguma coisa, numa federação. Numa federação deveria ser alguma coisa relevante. Eu, como professor de Direito Constitucional, não considero que a gente vive hoje mais no Estado de Direito. Isso daqui é uma subversão do Estado de Direito. A gente, academicamente, vai ter que estudar os últimos 7 anos a fundo, porque a proliferação de abusos é virtualmente obscena, altíssima, como nunca antes visto. Então, a gente tem 7 anos de dever de casa para fazer o quê? Para mudar o Brasil para os próximos 50 anos, para que nunca mais Alexandres de Moraes apareçam aqui na nossa casa. É isso, pessoal. Obrigado.